Daniel, o falecido crítico literário Wilson Martins declarou certa vez que não existia crítica literária no Brasil, né? Eu te pergunto, isso corresponde mesmo? E há panelinhas literárias? Como é que tu vê essa declaração? Eu acho interessante, e embora eu não concorde com muitas posições do professor Wilson, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, né? Ele era bastante conservador na questão literária, porque ele vinha de uma escola francesa de crítica literária, e ele falou isso. Eu não li essa entrevista dele, e vou te ser muito franco, espero não lê-la, né? O meu sonho é não ler essa entrevista dele, porque eu prefiro ficar com a imagem que eu tenho dele, né? Agora, em relação à crítica literária, se tu me pergunta se ela não existe no Brasil, eu acho que é muito amplo a gente falar isso, não existe crítica literária. Mas a gente sabe que existem críticos literários que trabalham para determinadas pessoas, né? Existem críticos literários que produzem uma crítica favorecedora a quem eles querem erguer como grandes escritores, enfim. E em relação às panelinhas literárias, eu acho que o Rio Grande do Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o que o Altair teve que fazer, já que nós estávamos falando do Altair, para ser reconhecido, né? O Altair, ele migrou, né? Ele publica a partir do centro do país agora, ele publica pela Record. E a partir do momento que ele começou a publicar pela Record, ele já ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura e ganhou o Prêmio Moacir Sclera de Literatura esse ano. Em 2010 ele ganhou o prêmio São Paulo de Literatura e agora em 2013 ele ganhou o Prêmio Moacir Sclera de Literatura, que é concedido aos escritores que escreveram em 2012. Tá? Isso é muito significativo, porque a literatura do sul-rio-grandense, e eu não falo literatura gaúcha, Laerte, porque literatura gaúcha é gênero, né? Então abarcaria também Uruguai, Argentina e um pedaço do Paraguai. Pátria Gaúcha. A gaúcha, exatamente. A literatura sul-rio-grandense é uma literatura que ela tem 6, 7 donos, né? Então, são 6 ou 7 pessoas que aquilo que dizem está dito, né? Porque elas têm as suas opiniões veiculadas em grandes suportes de mídia, né? E se fazem ouvir, Então, isso é uma coisa interessante. Se o professor Wilson estava falando dessa relação corporativa que existe da literatura e isso esterilizava, ou é um procedimento que esteriliza uma crítica literária, eu tenho que concordar com o professor Wilson. Pois é, porque assim, Daniel, eu percebo assim, uma ausência do establishment da literatura aqui no Rio Grande do Sul, qualquer tipo de polêmica, sabe? Os nomes... Claro. Os principais nomes da literatura rio-grandense não sofrem qualquer crítica. É sempre tudo muito bom, etc. Exatamente. E às vezes eu como leitor, não vejo tudo aquilo que eles dizem, né? Exatamente. Os críticos dizem. Não, tu és um bom leitor. É isso mesmo. Não é porque não tem. Na verdade, não é confortável a crítica no Rio Grande do Sul, né? Nós temos um miolo na capital, em Porto Alegre, por exemplo, que dali se irradia a normativa da literatura sul-rio-grandense, entende? Então é ali que vão dizer se é bom ou não, é dali que vão dizer se vale a pena ler ou não, é dali que vão dizer se podem publicar ou não. O interessante pros autores sul-rio-grandenses é fazer o que o Altair fez. Esse movimento que o Altair fez eu achei fundamental. Pois é, esse movimento que tu descreveu, né? Eu lembro que na década de 90, numa entrevista com o Assis Brasil, ele comentou que o Rio Grande do Sul tinha fortes editoras, no caso a LPM e a Mercado Aberto na época, mas também não se conseguia, os autores não conseguiam ser lidos no resto do país. Hoje está sendo o contrário, os escritores estão sendo lidos pelo resto do país, as editoras se apequenaram. Mas com isso não se perde o regionalismo? Eu acho que não. Eu acho que os elementos regionais eles sempre estão presentes, né? E também regionalismo, né? Esse conceito do regional, eu acho que digo assim, Daniel, a palavra típica
do Rio Grande do Sul, sabe? Uhum. Que em Porto Alegre O trabalho mesmo. com a linguagem. Assim. Exatamente. Que no resto do país, lógico, não fica sem entender. Eu te entendo. Eu não sei se perde, não. Eu não sei. Eu nunca pensei nisso. Eu não sei se perde, porque assim, a linguagem, né, é uma coisa indomável. A palavra é indomável, né? O Drummond tem um verso impressionante, um poema impressionante, que ele diz assim: lutar com palavras é luta mais vã, no entanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão forte como o javali. Né? Então, quer dizer, esse poder que a palavra traz, eu não sei se impede ou se perde, eu realmente não sei. Né? Mas o importante é que a linguagem, a língua é um elemento vivo muito consistente, né? Então, quer dizer, porque ao mesmo tempo que eu estou te respondendo isso, eu estou pensando, né, em escritores, por exemplo, como Bernardo Carvalho, como o Altair, como Conceição Evaristo, como o Chico. Eu não sei, eu acho que não. Tá. Daniel, para encerrar, o Wecker, já cinegrafista, já fez sinal que estouramos o tempo. Mas uma última pergunta, peço que seja breve, né? Tu comentou que temos muito bons autores, né, contemporâneos, mas também tem escrito muita porcaria. Em que nível a literatura está? Chega a ser naquele nível de ouro da década de 30, não? Eu acho que a literatura está num nível maravilhoso. Né? E eu, de novo, eu não vou comparar, porque se eu comparo, necessariamente eu hierarquizo e eu tenho que dizer se é melhor ou pior. Eu acho que a literatura está com um nível muito bom, né? Porque é aquilo. Para ter um escritor muito bom, temos que ter muitos escritores médios, ruins e tal, que não elaboram bem a sua linguagem. Eu acho que a literatura está muito boa. A literatura brasileira hoje tem uma produção excelente e o trânsito das obras entre o Brasil está melhor. Tá ok, então muito obrigado, Daniel, pela entrevista. Eu que agradeço. Ok, obrigado pela sua companhia. Tchau, até o próximo programa.